Bom dia, meus queridos alunos. Vamos para mais uma semana de aula. Espero que todos vocês estejam bem, que sejam guerreiros nessa quarentena. Tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem, beleza? Mais uma semana de aula para vocês, a última semana de junho. Já estamos entrando em julho aí e vamos, que logo sairemos dessa, beleza? Hoje nós vamos então ver aí o período joanino no Brasil, né? Então, e a independência do Brasil. A gente vai linkar um no outro aí para depois a gente entrar então no período então do primeiro império, o período do regencial e o período do segundo império. A gente vai ver aí já um pouco sobre o primeiro império de Dom Pedro I e depois a gente vai falar então na outra semana um pouco sobre o período regencial, que é quando Dom Pedro I vai embora, né, substituir o governo lá do pai, que falece. Então vamos até o filho dele que fica então presidencial. O menino ainda era uma criança, eu estava lá, eu lembro disso. E aí então vamos para o período do governo de Dom Pedro II, beleza? Então tá aqui para nós a gente poder acompanhar o período joanino 1808 a 1821 e a independência do Brasil em 1822. Beleza, galera? Vamos então. Professor, o que é o período joanino? É o período de Dom João VI no Brasil, né? Então, Dom João VI vem para o Brasil, mas em que condição? O que estava acontecendo na Europa? O que estava acontecendo em Portugal que Dom João VI teve que vir para o Brasil? Bom, vamos lá. A semana passada nós vimos aí a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Na Revolução Francesa, quando Napoleão assume o governo, Napoleão então queria ser um país poderoso e Napoleão ele acaba constituindo muitos poderes na Europa, vai dominar muitos países europeus ali, criando um império napoleônico mesmo. Nesse período vai vencer até batalhas contra a Inglaterra, nesse período que vai tentar derrubar esse governo e voltar à monarquia. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo, a Inglaterra já estava com a Revolução Industrial na primeira fase, né, na primeira Revolução Industrial, muito forte, ali, já espalhando e vendendo sua mercadoria por toda a Europa. Napoleão agora forte, a França não tinha ainda uma característica de uma industrialização tão potente, tão forte quanto a Inglaterra, mas já estava começando a produzir aí, Malemar, mas estava produzindo. E Napoleão agora dominando todos, boa parte dos territórios dos reinos da Europa, acaba então batendo de frente com a Inglaterra. E alguns países, né, acabavam então apoiando a Inglaterra nisso, dentre eles Portugal, Espanha, acabaram então, tinha uma dependência muito grande aí nas grandes navegações, no comércio, no mercantilismo da Inglaterra, ok? E aí então Napoleão cria o tal do bloqueio continental napoleônico. O que é isso? Todos os países, né, os reinos que compravam na Inglaterra, não podia mais comprar da Inglaterra, deveria comprar então da França. Poxa, né, até que dá, vamos comprar, mas Napoleão não produzia tanto quanto, né? Afinal, tinha saído de uma revolução, de uma guerra civil, de um diretório, ele estava no poder, tendo conflitos com a Inglaterra e ainda queria vender ainda para esses países. Muitos países vão concordar, outros não, e todos os países que insistiam em comprar da Inglaterra, Napoleão invadia e tentava dominar. Dentre esses, a Espanha. Então a Espanha vai bater de frente com o Napoleão. Não, Napoleão, vou continuar comprando da França, não adianta. Então Napoleão resolve invadir a Espanha e aí vai ter um atrito muito grande. É nesse momento, galera, que a América Latina, então muitos da região espanhola aqui, colônias espanholas, acabam indo lá ajudar Napoleão. Os soldados daqui que estavam aqui colonizando acabam voltando para a Espanha para ajudar. É onde começam as independências da América Latina, né? Então, os crioulos começam a se organizar, esse movimento. O que eram os crioulos, professor? Eram pessoas nascidas já aqui na colônia espanhola. Então, eles já tinham referência como povo da América Latina. Então, era chamado de crioulos, porque era essa mistura, né, com o espanhol. Então, eles já queriam essa independência e começam várias independências aí nesse período, tá bom? O Brasil e o México serão os últimos a pedir independência, praticamente os últimos, e infelizmente os únicos que vão continuar também monarquia, e a gente vai falar sobre isso já já. Bom, então,
a Espanha ali arrebenta, vai brigar com Napoleão cara a cara, frente a frente com o apoio da Inglaterra. E o rei de Portugal então vai fazer a mesma coisa, vai dizer, pode vir Napoleão, pode vir porque eu vou continuar comprando da Inglaterra. Napoleão então fala, beleza, eu vou invadir aí e vou dominar Portugal. E aí o rei Dom João VI começa a ficar com medo. Então, numa noite aí para madrugada, ele reúne mais de 15 mil líderes, mais de 15 mil nobres, então, com embarcações protegidas pela Inglaterra, resolve fugir de Portugal e vir então para o Brasil. Em 1808, esses caras chegam aqui no Brasil com aquele mais de 15 mil, dividido entre Bahia e Rio de Janeiro. Eles vão chegar divididos aí. O povo português acorda de manhã, cadê o rei? O rei de Portugal, Dom João VI, já não estava mais lá, e também boa parte dos nobres. Só para vocês terem uma ideia, naquele período alguns historiadores colocam que foi de 3 a 5% da população que veio fugida para cá de Napoleão, ou seja, todos eram nobres, né, claro. Então eles vêm para cá, o povo do Rio de Janeiro, da Bahia, acendem velas nas portas e ficam esperando o rei Dom João VI chegar com a família real. E aí muitos deles vão perder suas casas, né? A coroa portuguesa vai tomar as casas do litoral ali para que essas pessoas vivam. Então já começa aí um grande problema no governo, na vinda de Dom João VI para o Brasil. Outro fato interessante também da história é que houve uma epidemia de piolhos, né, nessas embarcações, onde muitas mulheres tiveram que raspar a cabeça para poder entrar aqui no Brasil, para poder acabar ali com essa epidemia, né, essa coisa louca que foi os piolhos. E aí, geralmente, na região da Bahia, onde elas vão chegar preocupadas ali de estarem carecas, pegam lençóis, enrolam na cabeça, formando turbantes, e elas chegam então naquela região e também no Rio de Janeiro, mas essas embarcações que estavam mais com o piolho estavam indo na direção da Bahia. E aí aonde as pessoas, eles chegavam, as mulheres que já eram nascidas da elite portuguesa aqui no Brasil, olha e fala, poxa, é moda na Europa, todo mundo começa a usar o turbante, então vai virar moda. Ninguém sabia, demorou-se muito tempo para descobrir que na verdade foi uma epidemia de piolhos, os piolhos espalharam e as mulheres e todo mundo teve que raspar a cabeça, onde usaram então alguns perucas e boa parte turbante. Por isso que você vai na Bahia, você vê aquelas mulheres com vestidos longos, brancos, tá vendo aqueles vestidos longos, fazendo referência a esse período do Brasil colônia, né, e também a moda europeia, né, aqueles vestidos bem longos, né, que são as baianas, e na cabeça o que? Um turbante, porque era característica então desse período que eles achavam que era moda europeia, e que vem para cá acabou virando moda no Brasil. O tempo foi passando e aí ficou como característica cultural da Bahia essas baianas com os vestidos rodados, né, geralmente brancos, que aí também entra a concepção religiosa deles, mas os turbantes marcando então a moda da época, impressionante, né? Então acaba essa família real se fortalecendo. Nesse período ainda o governo geral estava instalado em 1808 ainda na Bahia, mas Dom João VI não vai gostar tanto da Bahia, mas quando ele chega no Rio de Janeiro, ele se apaixona pelo Rio de Janeiro, tem vários textos falando sobre isso, então ele muda a capital então da Bahia, do governo geral, e agora centraliza o império dele, o governo dele no Rio de Janeiro, tá bom? Então acaba fortalecendo aí. Só que agora é o seguinte, é um rei covarde que fugiu, deixou seu reino sozinho e fugiu para o Brasil. E era mal falado em todos os países da Europa. E aí então, e agora? Vou viver na colônia? Não. Né? Dom João VI, esse período joanino de 1808 a 1821, ele vai mudar algumas características do Brasil, tirar essas características de colônia, vai tentar criar o tal do eurocentrismo, sabe? Trazer um pouco da civilização. O que é a civilização? Um Deus, um rei, leis, educação, cultura, arte, né? Então a ideia era trazer um pouco da cultura europeia para o Brasil. Então a gente vai chamar do processo civilizatório, né? Então o processo do eurocentrismo, trazer essas características que já tinha na Europa. Então ele vai fazer algumas coisas importantes aí. Então ele vai acabar com o fim do pacto colonial, em 1808 quando ele chega, ele acaba com o pacto que ele tinha com os colonizadores aqui, que vendia diretamente para ele, e só era Portugal ali e Inglaterra. Agora ele vai abrir, ele vai criar a tal da Carta Régia.
Então agora vai abrir o comércio para todos os povos europeus, principalmente a Inglaterra. Agora se fortalece o investimento inglês, que até protege eles para vir para o Brasil em 1808. Então, aí ele também, a preocupação com a cultura, trazer um pouco, ele vai trazer artistas e também vai trazer a biblioteca. Parte da Biblioteca Nacional Portuguesa, ele vai trazer para o Brasil, ou seja, foi transferida integralmente a Biblioteca de Lisboa para o Rio de Janeiro, com mais de 15 mil títulos de livro. Uou! Agora o Brasil vai para frente com a educação. Não! Os livros eram todos portugueses e estava português de Portugal, estava totalmente ligado à elite, à nobreza e à elite da elite portuguesa que controlava o Brasil, colônia nesse período. Mas ele vai tentando então criar algumas instituições, vai criar o jornal, que até hoje, eu acho que você já, quando passa no concurso público ou quando passa alguma coisa no governo, eles colocam o seu nome lá no Diário Oficial. Diário Oficial era o jornal que ele criou na época. Então esse jornal então circulava pelo Rio de Janeiro, um pouco em São Paulo, na Bahia, Rio Grande do Sul, mas era um diário oficial também na língua portuguesa de Portugal, então era para a elite da elite, não chegava a todo mundo. Hoje se usa aí como homenagem apenas o título Diário Oficial daquele jornal que foi fundado por ele aqui no Brasil. Ou também foi o Banco do Brasil. Sim, eu estava lá quando fundaram o Banco do Brasil. O Banco do Brasil existe desde esse período também, né? É uma instituição totalmente nacional, poucas estatais que o Brasil tem, e ele faz parte, só foi melhorando a partir daí o governo, a economia com o Banco do Brasil, né? Então fortalecido nesse período do governo, do período joanino de Dom João VI no Brasil. Bom, ele também vai trazer a Casa da Moeda, já que agora vai criar, então vai criar também uma moeda, a cara dele, de um lado o brasão, do outro lado a cara dele. Vai criar a imprensa régia, que eu falei, então, para vocês de criar um jornal aqui, né, o Diário Oficial. E também vai criar algumas escolas, dentre elas a escola de medicina. Uou, professor, então a educação melhorou muito? Claro que não. De novo, é bom lembrar que está ligado à elite. O Brasil era escravista, mais de 80% da população era escrava. Os brasileiros, né, que chama de nativos, né, ou seja, que já tinham nascidos aqui no Brasil, né, com essas misturas, como diria Darcy Ribeiro, multifacetado, multimisturado, né, o povo aqui no Brasil. Então ali já começa a questionar um pouco desse poder do período de Dom João VI. Dentre eles, Dom João VI começa a ser questionado pela capitania de Pernambuco, né? A capitania de Pernambuco já tinha desenvolvido bastante, porque foi lá que é o desenvolvimento da cana-de-açúcar, a gente já viu isso, e os holandeses ajudaram na refinação da cana-de-açúcar lá. Os holandeses não estavam com foco de escravizar, então eles vêm ali para o trabalho mesmo da refinação de açúcar. E aí, boa parte, quando você for, ou você daí e gostar de história, vai nas regiões aí de Pernambuco, você vai ver ruas já asfaltadas com paralelepípedo, casas gigantescas, onde esses caras já produziam cana-de-açúcar, algodão e muitas outras coisas. Os holandeses desenvolveram demais essa região, levaram também a educação, levaram também uma base, foram expulsos depois e isso ficou como origem. Então, por exemplo, as entradas do iluminismo, do liberalismo, foi tudo ali na base ali de Pernambuco, né? Na capitania de Pernambuco. Ele vai ter um conflito muito grande, depois acaba tendo um conflito com a Bahia por ter mudado a capital, então ele vai ter algumas dificuldades para governar, e nesse período vai ter as revoltas nativistas, que depois eu vou explicar para vocês um pouco sobre essas revoltas nativistas. Professor, o que seria revoltas nativistas? Seria revoltas nativistas? Seria os indígenas? Não, como eu já falei, nativos eram as pessoas que já estavam nascendo, que nasceram aqui no Brasil, nesse processo da colonização. E eles começam a bater de frente, principalmente a capitania de Pernambuco. Professor, onde ficava a capitania de Pernambuco? Só em Pernambuco? Não. Todo o Nordeste ali era chamado de capitania de Pernambuco nesse período. Eles vão bater de frente tanto com Dom João VI, que Dom João VI, quando vence o conflito revolucionário aí dos pernambucanos contra ele, ele vai dividir a capitania de Pernambuco nesse monte de capitanias, nesse monte de estados, ou que vai ser chamado de províncias, nesse período. Então, o Ceará até o Rio Grande do Norte ali, tudo vai ser a divisão dessa capitania, que era a capitania de Pernambuco. Para diminuir os conflitos, ele dividiu, então, para ver se conseguia, então, sufocar as várias revoltas que tinha contra eles, tá bom? Como a revolta de Pernambuco aí. Tinha outra grande questão também,
que foi a Revolução do Porto, em 1821. Ele começa a ter atrito, ele precisava voltar. Ele deixou um filho lá no governo, mas o filho era muito jovem. Vai ter umas revoltas, então, ali com a população portuguesa. Napoleão acaba sendo sufocado e acaba então sendo preso pela Inglaterra, e agora o povo estava sem rei. E essa Revolução do Porto, então a ideia já era fortalecer uma ideia republicana, e o filho dele que estava lá, então, estava preocupado com isso. Enquanto Dom Pedro II e Dom Pedro I, desculpa, que era o filho dele, estava aqui com ele. Então houve um processo aí, uma preocupação. Então o Dom João VI estava saturado, ele estava cheio de dificuldades. Revoltas ativistas, o povo brasileiro aqui, que já tinha nascido aqui, contra ele. Já uma elite de Pernambuco, já fortalecendo uma ideia contra ele, que vai ser parte da revolta aí, ativistas contra. Ele não sabia muito o que fazer, acabou tendo muitos conflitos, separa, vai vencer as batalhas contra a capitania de Pernambuco, vai acabar dividindo ela, mas o desgaste vai ser muito grande, as dívidas começam a aumentar no Brasil, e aí então, como o Napoleão foi preso e agora acabou o governo dele, então o povo começa a clamar a volta de Dom João VI. Então em 1821, ele resolve então ir embora e deixa o filho dele mais velho, então Dom Pedro I. Dom Pedro I acaba ficando aqui no Brasil, amava demais o Brasil, então ele acaba ficando e acaba governando ali no lugar do pai. Mas as revoltas continuam, ele vai ter que sofrer muitas consequências, como as revoltas nativistas, Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira, a própria Revolução Pernambucana, e a partir de 1917, né, que o pai dele, Dom João VI, já vinha com esses atritos. Então o Brasil estava com sérios problemas, crise do sistema colonial, porque a América Latina já estava pedindo suas independências, a formação e descontentamento da elite colonial, ou seja, os grandes proprietários e mineradores, né, já não estavam mais felizes com esse governo. A influência da independência dos Estados Unidos, né, com o iluminismo, igualdade, liberdade e fraternidade, toda a base norte-americana da Constituição nesse sentido ideológico da Revolução Francesa, os liberais se fortalecendo, a Revolução Industrial também se espalhando pelo mundo, e essa elite colonial tinha essa preocupação também do Brasil entrar com essas características aí do que já estava acontecendo com a independência dos Estados Unidos e também na Europa. Então veio o processo de independência do Brasil. Então Dom Pedro, com essas pressões, acaba então falando: olha, pai, a gente vai separar. Então ali, indo para uma viagem, então nesses desgastes, então ali na região do Ipiranga, aqui em São Paulo, ele para, então ali ele resolve dar o grito do Ipiranga, então acaba então dando a independência do Brasil, né, e ali acontece a nossa independência, 7 de setembro de 1822. Só que é o seguinte, Dom Pedro não podia assumir como monarca, ou seja, como rei. Afinal, você está quebrando ali uma regra de hereditariedade. Então ele estava dando um golpe no próprio pai. Como é que ele vai assumir? Claro que o pai sabia, tinha todo um esquema por trás, por isso que já deixou o filho também. Mas agora como é que vai assumir? Por isso nós chamamos de império, Brasil Império, porque não era uma continuação, entre aspas, do governo de Dom João VI. Ele não deixou o filho para assumir uma monarquia. O filho deu o golpe, gerando independência no Brasil. E aí, então, essa Constituição é ortogada aí nesse período. Já começa a surgir uma ideia de Constituição no Brasil, beleza? Dom Pedro I vai ficar no Brasil, todo mundo amava ele demais, mas o Brasil vai ter alguns problemas com esse cara, né? Ele não era tão bom quanto a gente esperava, né? Os envolvimentos com as mulheres, com corrupção, com viagens, não havia uma ligação direta com o governo, como é uma preocupação de governar, né? As aventuras de Dom Pedro I, todo mundo já ouviu falar sobre isso. Então havia também uma pressão da elite brasileira, que a gente chamava de Partido Brasileiro, contra o Partido Português, de criar uma Constituição. O Brasil precisava agora, é independente, você quer formar um império, mas precisa de uma Constituição. Ou seja, o que é uma Constituição? O imperador tem que estar abaixo ali também, como todo mundo junto ali para praticar as leis. E começa a ter um desgastes com o Dom Pedro I. Então, além desse desgaste entre o partido, a elite brasileira, que era o Partido Brasileiro, com a monarquia imperial ali de Dom Pedro, que era o Partido Português,
começa a ter outros problemas também, crise econômica, ausência de um produto, então, exportador valorizado, ou seja, um início de uma dívida, porque o pai vai aceitar a independência, mas vai cobrar muita grana aí para Dom Pedro pagar. Essa dívida vai até o governo de Dom Pedro II, né, uma indenização então do governo português para ter para ter a independência. Por esse motivo, se tornou uma primeira dívida externa do Brasil aí. Então, Dom Pedro estava passando poucas e boas aí. Fora isso, vem também as crises políticas, além da crise econômica do Brasil, ainda não tem um produto ali. O café começa a se fortalecer, mas ainda é muito pouco, não tinha ainda uma característica. Dom Pedro I, então, começa a ter dificuldades nesse governo, e aí aquela capitania de Pernambuco, a Revolução Pernambucana que lutou contra Dom João VI, que Dom João VI acabou separando aí e acabou criando as províncias, agora ele vai ter dificuldade maior, porque esses pernambucanos vão continuar influenciando com as ideias liberais, lutando aí contra o governo de Dom Pedro também. Eles queriam democracia, queriam mudar aí. E aí nós chamamos esse atrito que ele vai ter, Dom Pedro I vai ter com a província de Pernambuco, a Confederação do Equador em 1824. É a oposição da política absolutista do Império com a ameaça da autonomia política das províncias do Nordeste. Então havia esse conflito, claro, aí vai entrar então Cipriano Barata, que era o líder da confederação, junto com o Frei Caneca. Eles vão acabar sendo sufocados, essa revolta, essa confederação. Qual que era a ideia da confederação? A gente acha que só o Rio Grande do Sul só a parte sul queria separar do Brasil. Não, o Nordeste também já quis um dia, é a tal da Confederação do Equador. Eles queriam unir ali, né, as principais províncias, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte, e formar uma separação mesmo do Brasil. Eles tinham uma superpotência do açúcar, do algodão, né, já produziam independente do Brasil, das outras regiões, das outras províncias do Brasil, e eles queriam uma separação. Frei Caneca, Cipriano Barata acabam sendo sufocados, acabam então sendo mortos. Eram para eles serem enforcados, que era a lei do período, mas o cara que ia enforcar ele ficou preocupado porque era o Frei Caneca, né, era um padre, então eles acabaram então sendo fuzilados ali, deram um jeito de ser fuzilados. Todos eles acabaram sendo condenados à morte ali, porque o Dom Pedro vai bater de frente mesmo. Ele criou uma constituição onde ele tinha um governo moderador, mas era ele que dava a última opinião. Então ele criou um governo de revolta mesmo e acabou então matando todos os líderes da Confederação do Equador. E o desgaste com essa Confederação do Equador, com esse conflito entre o governo e as províncias do Nordeste, ainda tinha um outro problema lá embaixo, depois do Rio Grande do Sul, a Cisplatina, que ia se separar do Brasil. Eles não falavam português, né? Havia uma cultura totalmente diferenciada do Brasil, era território do Brasil, lá na pontinha, lá abaixo do Rio Grande do Sul, mas eles queriam separar. Com esses desgastes, acaba então em 1828, acaba se separando aí e se torna então Uruguai. Então a Cisplatina de 1825 até 1828 acabou então sendo independente do Brasil. Não havia condição do Dom Pedro I segurar essa bronca, então acaba se tornando independente e aí então se torna Uruguai, que isso já vai ser uma deixa para o Rio Grande do Sul também querer separar do Brasil no governo de Dom Pedro II. A sucessão então do trono português em 1827 para 28, Dom João VI morre, e aí fica aquela questão, quem é que vai assumir? O filho mais novo que estava lá em Portugal ou o filho mais velho que era Dom Pedro I? Dom Pedro I então via que não havia, começa a perceber que não havia mais condição, teve até o dia do fico e tal, vou ficar aqui, né, muito antes, porque sonhava, os brasileiros gostavam muito dele, o pessoal do Rio de Janeiro e tal, mas agora não tem mais condição para continuar. Então Dom Pedro percebe que ele está perdendo o governo, então ele resolve ir embora para substituir o pai, para assumir o governo do pai em Portugal, e ele acaba então se perdendo aí. Nesse momento, a elite brasileira, e alguns ainda queriam a ideia do império aqui no Brasil, até por parecer com essas visões eurocêntricas, ficar parecido com a Europa, então desejoso ali de continuar o império. Dom Pedro fez um trato com essa elite e deixou o filho dele com 5 anos. Então agora iam ter regentes.
essa elite brasileira com partido, mistura do partido português com o partido brasileiro, vão se unir então para de regência, que a gente vai ver a semana que vem, onde fica então o menino Dom Pedro II com 5 anos. Então vai ter aí uma manutenção da ordem política, econômica, social do Brasil, na mão da elite brasileira, a garantia dos interesses comerciais entre Portugal e Brasil e a quebra aí da hereditariedade, né? Agora com essa relação do trono português. Eu quero ir embora, eu quero substituir o governo do meu pai. Então, Dom Pedro I acaba com todos esses desgastes, todos esses conflitos que ele teve. Ele vai embora, fica no lugar do pai e aqui deixa Dom Pedro II, seu filho com 5 anos. E a gente vai ver só na outra semana, então, esse período regencial, que vão surgir alguns partidos políticos importantes no Brasil, linkados aí a depois ao governo, o golpe da maioridade de Dom Pedro II, que vai ficar até 1889 no poder, e a gente vai falar isso só a semana que vem. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Estou em cima do tempo aí. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui. Na live lá a gente considera mais alguma coisa nas explicações para vocês. Opa, não vai ter trabalho essa semana. Vou dar uma aliviada para vocês, dar um descanso de trabalhos. Bons ventos, fiquem com Deus, até a próxima aula.